meu nome é Flávia Capucci. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, né, Constelações Familiares. Um livro que fala sobre uma entrevista, né, de uma jornalista aparentemente cética com relação a esse assunto, e ela vai discorrer várias perguntas a respeito do trabalho, né? Então ela acompanhou o trabalho do autor, que é o Bert Hellinger, né, que é o pioneiro, né, foi aquele que desenvolveu a teoria da constelação familiar, né, é um psicoterapeuta de linha sistêmica, né. Então, o que é a constelação familiar, né? Vou falar só um pouquinho antes de falar, né, da entrevista do livro, né. Fiz algumas pesquisas, que eu não sou da parte sistêmica, né? Eu sou assistente social e psicanalista, a minha vertente é a psicanálise, né? Então, meu olhar é voltado para isso, mas eu sou leitora, né, voraz, são livros que estão aqui, né? A fala, então são livros que eu ganho, né, de pessoas, de amigos mais próximos, né? Eu gosto de efetuar leituras diversas, né, e partilhá-las, né, com as pessoas mais próximas. A constelação familiar é um trabalho de terapia sistêmica. Não é representado por um especialista da área da psicologia ou veiculado a qualquer outro profissional da área de saúde. É uma teoria aberta. Qualquer pessoa pode fazer um curso ou participar de uma vivência, né? Então, na constelação familiar, o que ocorre? Um conjunto de pessoas que vai ter como principal, né, o constelador, e a pessoa que vai montar essa constelação. Então, tem um palco, um número X de pessoas, né? No caso do livro, ela acompanhou um número de 400 pessoas, né? E, no caso, o constelador, né, que é o próprio autor do livro, ele destaca uma pessoa, essa pessoa fala parte, né, do seu trauma, ou parte daquilo que acha que é um emaranhamento, que o emaranhamento é o tema principal do desfecho da constelação familiar nesse olhar sistêmico do autor. Então ele vai destacar essa pessoa, e essa pessoa vai escolher outras pessoas que vão representar essa dinâmica sistêmica da qual ele relatou antes para o conselho. Então, assim, não é uma terapia da qual a pessoa vai lá para falar sobre si, falar sobre suas questões. Não é uma terapia de abordagem desse tipo de intervenção. Então, o que acontece? É o principal. Eu tenho né, minha mãe é separada do meu pai, e o evento principal é que eles não se falam, né? E, não sei, atualmente eu vou casar, e eu gostaria, né, que eles se falassem, para que eles acompanhassem. Então, essa parte cultural social, né, que é o casamento, uma suposição, né? Então, o livro, ele tem várias dinâmicas a partir de vários temas, onde a jornalista vai estar perguntando, arguindo ele sobre alguns questionamentos gerais dele. Então, partindo, né, desse ponto principal, ele não está interessado em querer saber das minúcias dos problemas que afetam o inconsciente geral desse indivíduo, né? O trabalho dele é totalmente fenomenológico, ou seja, ele acha que a pessoa exposta a essa dada realidade, ela vai se dissipar no fenômeno produzido nessa psicodinâmica, vamos dizer assim, né? Então, essa pessoa, ela vai falar para o constelador, né, parte do que incomoda no âmbito geral, sem relatar muitos detalhes disso, e vai destacar personagens, pessoas que vão representar esses papéis. Então, se ela falou, o pai e a mãe que estão separados, o evento principal seria que eles se falassem para que fossem então juntos ao casamento, e que as coisas se harmonizassem, né?
Então ele vai destacar, vai pegar uma pessoa da plateia que ele vai sentir, né, que ele também trabalha com uma questão de intuição, que ele vai sentir, né, que vai intuir, que vai representar o papel da mãe. E aí vai convidar outra pessoa da plateia que vai convocar o papel do pai. E vai pedir que ele se apresente em frente, né, às outras pessoas, os outros espectadores, cumprindo esse papel, e eles vão se posicionar, né, da maneira que eles se sentirem melhor, né, livre, né, eles estão livres para circular pelo palco e se posicionarem de alguma maneira, né, e aí de repente eles se posicionam um oposto do outro, um olhando para o outro, e o constelador pergunta como que as pessoas estão se sentindo naquele momento, representando aquele papel. E as pessoas vão começar a relatar os seus sentimentos, as suas percepções, né? E aí aquilo vai criando essa psicodinâmica e vão relatando como elas se sentem, vão reposicionando esses papéis, esses personagens, até que eles começam a ter outros tipos de sentimentos e vão desfazendo esse emaranhamento e vai questionando. Eles chamam, né, no caso de cliente, né? O pessoal da terapia sistêmica, né, não trata de paciente, né? No caso aqui eu não sou dessa área, né? Então, pelo que eu li do livro. Então, assim, no livro, né, as perguntas questionadas são os pontos principais, né? Porque o autor, o Bert Hellinger, ele era um seminarista, um missionário da Igreja Católica, então ele cumpriu, né, missões religiosas durante 25 anos e ele eventualmente fazia esse trabalho de dinâmica, né? E, enfim, então assim, a constelação familiar baseada no autor, né, neste livro, o que eu destaquei, né, que o trabalho dele é pautado numa família nuclear, né, onde o pai é o papel principal, né, onde tem uma certa onde é o patriarca, né, então é como se o pai fosse o centro, né, um papel fundamental, independente do que seja essa pessoa moralmente ou eticamente, mas a função. E também não a função, né? Ele fala de um ser, né, do sexo masculino, não que represente o papel, né? Pelo menos para mim pareceu assim bastante claro, né? Então eu acho que é esse viés religioso, né? Ele também fala, né, então sobre pedir, né, a bênção a esse pai, né, aceitar, aborda, né, uma questão assim do incesto, né, e se isso reverberar numa possível, né, gravidez, enfim, a gente tem que continuar ali ainda desemaranhando, né, essas situações de cunho inconsciente que acontecem aí nesse meio familiar. Então, dentro dessa psicodinâmica, vou eclodir alguns fenômenos, né, e o desfecho, né, que a solução é aceitar a bênção, né, deixar de se sentir culpado, não se identificando aí com o membro e libertando-se dessa identificação. O que acontece em casos, como ele diz, né, de falecimento de um membro, e pelo que eu entendi também muito relatado, é a rejeição. Se alguém foi rejeitado, alguém falecido, né, e aí alguém ficou identificado com esse, inconscientemente, com esse representante que faleceu e deixou de participar ou que foi rejeitado de alguma maneira dentro desse núcleo, né, pai, mãe e filho. Então, por exemplo, uma mãe que perdeu uma irmã gêmea que foi atropelada pelo pai. Então, ela internalizou a culpa desse pai, né, e a ausência, se sentiu culpada pela morte da irmã, né, como se de repente ela tivesse que ter ido no lugar dessa irmã, por exemplo. Aí ela teve um filho e esse filho,
passou então a internalizar esse desejo de ter morrido no lugar da irmã, e para que a mãe não morresse, ele manifestou esse desejo de ir, né, com o morto, né, com o que se foi, para preservar a presença da mãe, que está parcialmente ligada, né, na vida, né, porque tem essa perda não elaborada, né? Então nessa psicodinâmica ele percebe essa parte, né? E como é que o filho talvez se manifeste com essa identificação de morrer, né? Nessa tentativa de morrer no lugar da mãe, ele aí desfecha com alguns jovens que tentam suicídio, ou que têm câncer, doenças mais graves, que são acometidos por esse fenômeno, e que ele consegue perceber isso nessas psicodinâmicas, que são as montagens das constelações familiares visivelmente dentro de uma dada realidade, e que são representados através desses papéis, e esses fenômenos se apresentam e se assim, né? E aí eles pedem perdão, né? Fala assim, então você pede perdão, né? Sua mãe deixa, né, a irmã ir. No caso de uma representação, né, vamos dizer assim, nesse teatro, né, assim, projetado por ele, para que as pessoas percebam onde que estão as questões subjetivas e inconscientes, e possam aceitar essa realidade e deixar seguir aí o fluxo desse emaranhamento. Mas a pessoa precisa aceitar essa solução que foi apresentada nessa psicodinâmica, né? E deixar de repetir, né, o destino. Ele também fala muito em destino. Então, assim, é bastante, o que eu percebi, né, bastante pautado, talvez, aí na teoria junguiana, né, misturado com um pouco da religião. Então, ele também fala, né, da cura da alma, né, de destino, de instinto. Então, assim, é uma diversidade, né, diversidade de assuntos, né? Então, assim, é um pouco misturado, né, um pouco dogmático, né, assim. Então, assim, eu não sei realmente como que isso realmente vai transformar a vida das pessoas, né? Ele diz que aí é uma escolha, né? Não tem uma continuidade, né, terapêutica para isso. O lance acontece nessa dinâmica, nessa constelação familiar, e esse desfecho das sensações e sentimentos que vão surgindo através dos representantes que eles dizem, né, que eles estão sentindo, e vão se reposicionando fisicamente, né, de um modo para o outro. E a pessoa não precisa estar presente, né, ou a pessoa que faleceu, ou esse pai que não está reiterado. Mas eu achei questões assim meio difíceis assim, de aceitar, né? Tipo, como você reverenciar, né, em caso de estupro, o pai da criança, ou ele é meio contra a adoção, né? Ele diz que é meio agressivo à ordem natural, né, das coisas, e fala sobre as mulheres, né, com uma certa aversão, né, da questão aí do casamento, do homem como pai, como patriarca, e aí querem ser mães solteiras, e negando, né, ao pai da criança. Então, assim, eu achei hoje, né, outros especialistas que trabalham com a constelação familiar não sejam tão conservadores quanto o próprio teórico que iniciou, né? Logicamente que terapeutas, né, da contemporaneidade não vão trabalhar com uma forma tão fechada e conservadora nesse olhar, né, de colocar o pai como centro, né? Apesar de que todas as abordagens a gente passa realmente aí, né, pela questão do pai, né? O nome do pai é Lacan, né?
em Totem e Tabu, né, de Freud. Então a gente tem realmente uma questão com a representação deste papel, que não necessariamente é o papel de encarnação de homem e mulher, né? Então, mas na teoria dele é ortodoxa com a questão do núcleo familiar. Mas é uma leitura interessante, as perguntas são bem fundamentadas, então para quem quer conhecer e saber mais assim, informações, é um livro bem rapidinho, né, de ler, e ele oferece então os fundamentos principais. Nesse bate-papo dela, são fundamentos essenciais para você entender, né, o que é o fundamento da constelação familiar. O pensamento do autor, né, tá bem descontraído nessa fala do livro, não é? Mas assim, a gente não pode também levar assim, tudo ao pé da letra ali, né, nesses termos do Bert, porque é bastante conservador, né? Eu acho que aí a galera mais ativista, né, e é muito conservador, eu achei. Mas assim, né, mas é uma técnica que você, no caso, os terapeutas podem utilizar, né, e não ter esse olhar, né, colocar outro olhar e ter novas possibilidades nesses arranjos, nas psicodinâmicas, né? Porque, geralmente, o terapeuta não é só um terapeuta constelar, né? Pode ser um gestaltista, né? Eu acho difícil a galera da psicanálise trabalhar com constelação familiar, porque não conversa muito com a psicanálise, não. Mas tá aí, né? Eu fiz a leitura e tô passando aí um resumão, assim, muito en passant, né, do livro, né? Então, é isso. Então, gente, obrigada, né, para quem tá assistindo, quem vai assistir em algum momento, né, e quem falar aí de constelação familiar. Então é isso, gente. Obrigada.